Olá amigos, vamos à nossa videoanálise de fechamento do pregão desta terça-feira, dia 8 de março. O Ibovespa apresentou estabilidade, menos 0,29%. A formação desse candle é uma variação de uma estrela cadente. Quando fala variação devido a essa sombra inferior, é um padrão de reversão de um movimento de alta para um movimento de baixo. A confirmação desse padrão virá através da perda da mínima do pregão de hoje, 48.846 pontos. E isso submete a uma chance maior de ter um movimento de baixo no gráfico diário, uma correção dentro de uma tendência de alta. Ibovespa começou o pregão bem, com um forte candle de alta, mas não conseguiu confirmar esse candle, ou seja, superar a máxima da primeira hora de pregão. Até conseguiu superar a máxima no pregão anterior, mas não conseguiu confirmar essa sinalização positiva no início do pregão. E aí já devolveu na sequência, logo no candle seguinte, já devolveu toda a alta da primeira hora de pregão e ficou travado aqui. Já são três pregões, basicamente três pregões travados. Eu falo basicamente porque esse candle aqui, desse candle de alta, é um candle forte para cima, mas depois disso o mercado trava aqui, fica bem lateral no gráfico de 60 minutos. Então, nesse momento, a última informação deixada aqui no dia 60 é um topo descendente em relação à máxima do dia, e a máxima que é essa anterior, trazendo a possibilidade de confirmar essa formação de estrela cadente no gráfico diário. No mini índice, cheguei a recomendar uma operação hoje na ponta vendedora, depois que o mini índice abriu caindo. Aqui no G60 a gente observa que abriu caindo e perdeu a mínima do pregão anterior, ou seja, na expectativa de engatar um movimento de baixa que pudesse vir a fechar esse gap aqui de baixo, eu recomendei a venda de um topo descendente no gráfico de 10 minutos. Então a venda aconteceu aqui nesse ponto. E como o movimento começou a ficar bem travado, eu fico monitorando um gráfico de 2 minutos, eu já mencionei aqui em outra videoanálise isso. Como começou a ficar bem travado, eu fui descendo o stop para pontos que eu considerava importantes. Por exemplo, assim, as máximas descendentes ali no gráfico de 10 minutos, a último reposicionamento foi aqui na faixa dos 49.570. Segui monitorando o gráfico de 2 minutos e logo na abertura desse candle, quando no G2 ele faz, ou no gráfico de 1 minuto, faz uma sinalização para baixo, mas não consegue perder a mínima deste candle aqui anterior e gera um sinal de reversão dessa sinalização de baixo. Nesse momento eu optei por sair antes mesmo de ter batido no reposicionamento do stop automático em 49.570. Enfim, uma operação com stop bem curto, de 0,11% e uma redução do capital total de menos 0,08%. Para o próximo pregão, ficaria atento novamente à saída dessa região aqui dos 50 mil pontos para cima, sinalização de alta no gráfico de 10 minutos, ou aqui para baixo, vindo para baixo dos 49.400, também ficaria atento para buscar operações na ponta vendedora, que no pregão de hoje terminou ficando travado. Eu fiquei acompanhando para ver se conseguia gerar operações acima desse patamar ou abaixo desse patamar, ficou mais travado aqui dentro do dia. Na sequência temos para mencionar aqui a PETR4, terminou o dia com alta de 1,36%, essa alta de 1,36% ficou representando aqui um candle de indefinição no gráfico diário, segue com as mínimas ascendentes, conseguiu aqui superar a máxima do pregão anterior, mas não deu sequência para romper aqui os 7,90 e testar os R$8. Fato que essa ação perdendo a mínima do pregão de hoje, 7,08, assim como o Ibovespa, reforça a chance de ter um movimento para baixo. E esse movimento para baixo, o principal suporte para Petro fica aqui na faixa 6,80 a R$ 6,57, o suporte mais próximo e mais relevante nesse momento em cima da Petro, além do número redondo dos R$ 7,00. Na Vale 5, lembrando que a perda de 7,08 pode trazer uma chance de venda contra a tendência, uma operação mais arriscada, e por esse motivo não exigiria muito para baixo aí em termos de objetivo para a operação. Na Vale, a perda da mínima do pregão anterior, já com gap de baixo, representou gap de baixo, dá para ver ali pelo G60, representou aqui uma sinalização bem negativa. O ativo vem trazendo agora um movimento de correção da forte alta. A queda já de hoje foi 12,05%, apresentando aqui suporte imediato para ser fechado um gap em 11,08 a 10,96, mas segue aqui apontando para baixo. Começou de maneira forte esse movimento de correção, então não dá para se esperar que ele venha da mesma força que foi esse movimento de subida, mas é um movimento para a gente ficar atento aqui em termos de operação a favor da tendência, ficar atento à perda de força nesse movimento aqui para baixo em busca de uma compra de fundo ascendente, se ela proporcionar isso aí mais adiante. Na sequência temos aqui para comentar a GGBR4, lembrando, dê um joinha se a videoanálise está sendo útil para você de alguma forma, um joinha aí no YouTube, desde já eu agradeço. GGBR4, estou mencionando GGBR4 porque o ativo conseguiu reverter a sua tendência de baixa, um forte movimento de alta, e agora vem começando a apresentar um movimento mais fraco de correção.
dependendo desse movimento de correção, eu vou ficar atento nesse movimento de correção na expectativa de pegar aqui uma retomada do movimento para cima, ou seja, de um fundo ascendente, depois de ter rompido ali dois topos importantes ali no gráfico diário, ou seja, uma chance maior de se concretizar aqui uma movimentação para cima, voltando a trabalhar acima dos R$5. Então é isso que eu vou ficar atento nos próximos pregões em cima de GBR4. Para a possibilidade de operação contra a tendência, a outra opção é a CPFE3, no meu entender. Ativo está em tendência de alta, de curto prazo, mas já apresentando um movimento um pouco mais travado, com alguma dificuldade para subir. Mesmo depois de reverter essa movimentação para baixo, gerou aqui uma alta de 1,31%, mas deixou ali uma grande sombra superior. Se não conseguir dar sequência, ou seja, se ao invés dela continuar subindo depois de ter revertido essa primeira sinalização de baixo, se voltar para baixo da mínima do pregão de hoje, aumenta a chance de ter um movimento mesmo de baixa aqui no gráfico diário, e por esse motivo traria a possibilidade de trabalhar na ponta vendedora em CPFE3. Hoje eu encerrei duas posições que estavam na ponta compradora. Primeiramente, CTIP3 terminou fechando até bem em relação ao que é a nossa saída. O ativo gerou uma primeira hora de pregão péssima, ali fechando em 38,76, ou seja, a primeira hora de pregão fechou abaixo de todas as resistências anteriores que esse ativo tinha, ou seja, a região ali de R$39 para cima. Então, com essa perda dessa região aqui, fechamento para baixo, eu fiquei monitorando para ver se o ativo conseguia, logo na sequência, voltar a trabalhar ou fechar no G60 acima dos R$39. Como passou ali 2 horas de pregão sem conseguir, eu optei por encerrar essa posição aqui na faixa dos 38,91, com a perda aqui de 1,24% na operação, e no capital total isso representou uma redução de 0,24%. Na sequência, Brasil Foods, só para mencionar que CTIP3 ainda continua no meu radar para a ponta compradora. Dava para saber que isso iria acontecer? Não dava para saber. A sinalização foi bem negativa no G60. Eu terminei optando dentro dos meus critérios, dentro da minha leitura do mercado em relação a esse ativo, do gráfico. Optei por sair. Mas é o papel ainda que está em tendência de alta, e essa reação no final do pregão, esse fechamento aqui para cima, traz a chance desse ativo se consolidar acima dessa região dos R$39. Então, dependendo da sinalização de alta a partir do próximo pregão, por exemplo, superação dos 39,60, posso voltar para a ponta compradora em cima de CTIP3. E por último, Brasil Foods. Encerrei a posição de compra em cima desse papel, visto que o papel que eu já tinha mencionado na última videoanálise, seria interessante que rasgasse aqui para cima, anulasse esse topo. Ela fez isso, superou a máxima da formação desse topo, mas logo em seguida volta para baixo dessa mínima. Quando voltou para baixo dessa mínima, fechando para baixo aqui, optei por encerrar essa posição na faixa ali dos 52,56 com stop de 1,76%, e no capital total isso representou uma redução de 0,27%. Então é isso, amigos, muito obrigado por sua atenção e até a nossa próxima videoanálise.